Aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor, te buscamos nessa noite. Nos achegamos ao Teu reino, Pai, de justiça, de santidade, Senhor, que nos governa, que nos rege. Nos expomos para Você nessa noite. Nos expomos à fidelidade da Tua palavra. Pois ela diz: fiel é Tua palavra, Senhor, e digna de toda aceitação. E estamos aqui para receber direto do Teu coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trata conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir. Aquilo que precisamos direto do Teu coração para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, louvor. Alguém traz uma cadeira aqui para o pastor, por favor. Amém. Nandinho e Milka, obrigado. Pode sentar. Você está bem? Pode sentar. Ministério é trabalho, viu? Você sabia disso? Glória a Deus. E como é bom, amado, servir ao Senhor. Aleluia. Ainda que nosso corpo, às vezes, ele reclame, padeça, ainda que nossa alma se abale às vezes, mas melhor é servir ao Senhor. O salmista disse: um dia, Senhor, na Tua presença vale mais do que 1000. Amém? E nós não sabemos até quando é o nosso último dia aqui. Mas, sabe, amado, enquanto houver fôlego de vida em você, é melhor servir para Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Esse mês, temos pessoas novas aqui, né? Dia de quinta-feira nós temos os cultos de ensino da palavra aqui na nossa igreja. E cada mês nós estamos falando sobre um tema específico. Esse mês falamos sobre fidelidade. E hoje nós estamos encerrando um ciclo de tema e vamos falar sobre fidelidade, amém? Uns falaram sobre fidelidade no serviço, fidelidade nas promessas do Senhor. Hoje eu vou falar sobre a fidelidade da palavra de Deus, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 1. Se tiver King James aí, por favor, Tiago. Aleluia. Santo, santo, santo. Você chegou lá? Amém? Vá lá para o versículo 8. Hoje eu quero falar um pouquinho da história de Moisés. Vou me deter um pouquinho sobre o que o Senhor prometeu que faria através da vida de Moisés, que era libertar o povo da tirania dos egípcios. Amém? Era um povo cativo que sofreu por anos nas mãos do faraó. Mas Deus tinha uma promessa para esse povo. E Deus confiou uma palavra a Moisés de que usaria para libertar esse povo que padecia. Amém? Então, versículo 8 diz assim: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número de nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. A vida dos egípcios, do povo hebreu, já era dura, mas Faraó piorou ainda mais a situação. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel.
Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, dos quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. Quanto mais o povo era oprimido por Faraó, mais o povo se reproduzia e crescia e aumentava. O povo desesperado não tinha o que fazer, né, amado? Vamos reproduzir e povoar mais a terra, né? E Faraó temeu ainda mais com isso, sabe? E não adiantava. Quanto mais ele colocava carga sobre o povo, mais o povo crescia e se multiplicava. Pegaram a palavra de Gênesis mesmo, crescer e multiplicar. E o povo se multiplicando. Então Faraó teve uma ideia e disse: vamos matar todo filho do sexo masculino. Amém? E ele deu ordem às parteiras. Naquele tempo não tinha hospital, né? As parteiras que faziam os partos. Meu pai ainda nasceu de parteira, veja que legal, eu acho massa. Naquele tempo ainda existia, era de parteiras. E ordenaram às parteiras que elas matassem os filhos, né? Quem melhor que elas para fazer esse papel? Que estavam ali à disposição, né? Das hebreias, que estavam prestes a dar à luz. Porém, as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Que interessante eu achei isso. Você que é submisso a alguém, um chefe, um patrão, esposa, você que é submissa a seu marido, seja lá que autoridade estiver acima de você. Se às vezes você se sente injustiçado, você pergunta: até quando, Senhor, eu tenho que cumprir isso? Até o momento em que a pessoa que está exercendo a liderança sobre você te cobra algo que não está na palavra de Deus. Você tem plena permissão para se recusar a obedecer. Sabia? E foi o que as parteiras fizeram. Elas temiam Faraó, mas temeram mais ao Senhor. E elas não obedeceram a ordem de matar os primogênitos. Amém? Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste desse modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam ao Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As hebreias eram mais desenroladas do que as egípcias. Trocando em miúdos, elas disseram isso. Amém? Quando as parteiras chegavam, os meninos já tinham nascido. E as parteiras, temendo ao Senhor, né, usaram isso de subterfúgio, né, para apresentar para o faraó. Então, as parteiras eram tementes a Deus. Versículo 20. E por esse motivo, ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez numeroso e ainda mais fortalecido. Veja que interessante. As parteiras acharam benevolência, favor de Faraó, porque temeram ao Senhor. Amém? Aleluia! Aleluia! Isso me remeteu à fidelidade que havia no coração dessas parteiras ao Senhor. Amém? Então, fidelidade, amados. Deus é fiel sempre. Amém? Mas existe uma parcela de fidelidade nossa que deve ser honrada, expressa e vivida ao Senhor. Amém? Não adianta você só buscar fidelidade, Senhor. Deus é fiel sempre, amado, independente da situação que você vive agora ou vai viver amanhã. Mas você tem sido fiel? Amém? Aleluia. Deixa eu ver aqui. Então,
os filhos ainda começavam a crescer, né? Dos hebreus. Então, no verso 22, Faraó disse: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as meninas deixais viver. Aí o caldo ficou mais grosso mesmo, nem as parteiras puderam impedir mais. Amém? E foi lançada essa ordem, para que os filhos homens fossem lançados no Nilo. Vá lá para o capítulo 2. No verso 1. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente, também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Essa criança era Moisés, amém? A mãe de Moisés o teve e conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Só que chegou um ponto que não tinha mais como ela esconder Moisés, né? Então ela, desesperada pela tentativa de salvar a vida do filho, ela o colocou no cesto. Você conhece essa história, amém? E o lançou no Nilo. E a irmã de Moisés ficou observando. Miriam ficou observando Moisés seguir pelo Nilo, né? E Moisés chegou no lugar mais inesperado de todos. Moisés chegou no lugar de onde partia o comando de morte. Amém? E quem o viu? A filha do faraó. A filha do rei do Egito. Leia lá comigo, no verso 6. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é o filho dos hebreus. Ela se compadeceu ao ver Moisés ali. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? Eita, menina esperta, é a Miriam, hein? Desenrolada. A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Que interessante, né, amado? Imagine a dor de uma mãe lançar o seu filho fora e essa própria mãe ter o filho resgatado. Já seria uma grande alegria, né? Mas como se não bastasse, Deus ainda permitiu que ela cuidasse do filho. Aleluia! Então, verso 10. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Quando eu li esse texto, o Senhor me trouxe algo sobre a filha do faraó, sabe? Filho de rei, amado. É reizinho. Sabe? Meu pai, ele é dono do próprio negócio, ele tem uma padaria. Desde pequeno, eu e meu irmão, nós trabalhamos junto com ele. Eu cresci, me formei, glória a Deus, o Senhor me deu a independência. Hoje eu não trabalho mais com meu pai. Mas, se eu chegar lá, no negócio que é do meu pai, para pegar uma mercadoria, dinheiro, seja lá o que for, meu pai não move um dedo para me impedir. Porque eu sou filho dele. Amém? Eu tenho acesso direto. O que é que você tem pego da mesa do Senhor? Amém? Você é filho. Você tem acesso direto, amado. A filha do faraó, ela viu o bebê ali. Se ela ordenasse, um filho dos hebreus, mata-o, certamente seria feito, amado. Era a autoridade máxima que estava falando ali. Amém? Mas Deus moveu o coração daquela mulher. A palavra diz no verso 6, ela se enterneceu, se compadeceu.
lá em Provérbios 21:1, diz assim: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e tu o inclinas conforme o teu querer. Sabe, amados, independente de quem você seja, quando há um propósito firme do Senhor para você, poderes de reis tiranos não irão te matar e nem irão anular aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Por causa da fidelidade da palavra dele. Aleluia! A filha do faraó foi movida a não matar Moisés. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você tem acesso, amado, à mesa do rei. Aleluia! Aleluia! Vamos lá para Êxodo 2 ainda. Pule para o verso 11. Moisés, então, né? Aí eu vou resumir um pouquinho para a gente ganhar tempo. Moisés, ele cresce e lá em Atos 7 também, no Novo Testamento, se você quiser conferir, achando que eu só estou no Velho, né? No Atos 7 também fala sobre isso, de Moisés. Moisés se tornou um braço forte de Faraó. Ele cresceu e desempenhava serviços para Faraó, se tornou um conquistador, se tornou um filho adotivo mesmo de Faraó. E por um tempo, a promessa do Senhor parecia morta, de que o povo iria ser libertado. Mas o que o Senhor prometeu não morre. Amém? A fidelidade da palavra do Senhor permanece. E certo dia, o coração de Moisés, ele começou a ser tocado, moldado. E Moisés passou a olhar a tirania do povo egípcio com outros olhos. Vai lá no 11. Moisés já era adulto. Um dia, ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para um e outra parte, e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, ele ficou um pouco aflito com aquela situação, vendo a tirania dos egípcios sobre os hebreus. E ele, vendo um hebreu sendo espancado, foi lá na hora da ira e terminou matando o homem. Cuidado com suas ações quando você estiver irado. Se não souber o que fazer, não faça nada. Amém? A raiva, ela te cega por uns minutos. E pode ser crente ou não ser crente, amado. É carne. Amém? Carne não se converte. Cuidado com suas emoções. Exerça o fruto do Espírito sobre elas. Amém? E Moisés, ele terminou matando o egípcio. E ele escondeu o egípcio, pensando que aquilo ia ficar por nada, né? Ia deixar para lá. Mas nada que nós fazemos ficará em trevas para sempre. Vai vir para a luz, amados. Vai vir para a luz. E Moisés foi embora. Outro dia ele volta lá para ver o povo de novo. E ele viu uma cena agora meio que curiosa. Ele viu 2 hebreus brigando. Não era mais um egípcio agredindo um hebreu. Era o próprio povo, os irmãos, entre si, brigando. E Moisés vai até eles e os repreende. Veja aí no verso 14. No verso 13. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele replicou: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como matasse ontem um egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés. Mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian, e ali se assentou à beira de um poço. Eu vou resumir aqui um pouquinho também, senão a gente não vai conseguir ver tudo não. Moisés matou o egípcio. No outro dia ele foi confrontado pelo povo hebreu que via flagrado ele ali, no momento que ele matou o egípcio. E passaram na cara de Moisés. O povo hebreu era difícil, viu?
O povo hebreu era difícil, amado. Como é ruim você lidar com pessoas com um coração duro, não é fácil. E do próprio libertador, eles colocaram ele em xeque. Disseram, tu matou o cara? Tu matou o egípcio, vai fazer isso com a gente também? Moisés pedindo para a briga cessar. E eles, vai matar a gente também? Vai matar. Mas não. Moisés viu aquilo, né? Se atemerou, terminou a notícia chegando no faraó. O faraó se decepcionou com Moisés. E matar um egípcio, um egípcio ser morto naquele tempo, era passível de morte, amado. Seja lá quem for, seja um hebreu que matasse um egípcio ou um próprio egípcio matasse o outro. Era um crime absoluto perante Faraó. E independente de quem Moisés era para Faraó, veja como Faraó era duro também. Faraó mandou matar Moisés sem nem pensar. Ele nem pensou, não, Moisés estava trabalhando para mim, eu o criei. Não, ele ordenou a morte de Moisés, amém? E Moisés foge para o deserto e ele chega na terra de Midian. E lá Moisés se encontra com um povo que era discipulado por Jetro, que era um sacerdote. E Jetro acolhe Moisés. Moisés conhece a filha de Jetro, Zípora, casa com Zípora, tem filhos e vai viver uma vida tranquila aos olhos dele, né? Começa a ser pastor de ovelhas, começa a servir a Jetro. Moisés se destacava em tudo que ele fazia. Logo Jetro viu as habilidades de Moisés, botou Moisés para trabalhar e tudo começou a prosperar lá para eles também. E Moisés ficou na zona de conforto deles, amado. E zona de conforto não é lugar para você ficar para sempre. Amém? Havia uma fidelidade na palavra de Deus, na promessa de Deus de libertação do povo egípcio. E alguém tinha que se levantar para cumprir isso. E era Moisés. Amém? Aleluia. Então, certo dia, Deus confrontou Moisés. O Senhor aparece para Moisés, né? Você conhece essa parte também. Lá em Êxodo, no verso 23 e 25, em Êxodo 3 também, fala de toda essa parte, que o anjo do Senhor aparece na sarça ardente para Moisés e o convoca. E o Senhor convoca Moisés e dá as instruções do que ele tem que fazer para seguir para o Egito e libertar o povo oprimido. Amém? Então, amados, a promessa do Senhor se mantinha de pé. Amém? A promessa do Senhor estava de pé. Aleluia. Aleluia. Vá lá em Êxodo 3. Verso 16. Os versículos anteriores falam todo esse resumo que eu falei para você, né? Da ida de Moisés ao deserto, conheceu Zípora, o Senhor aparece e o manda libertar o povo. Então, no verso 16, diz assim, as instruções do Senhor para Moisés. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel e anuncia-lhes. Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito. Havia uma promessa, amém? E conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. E os anciãos, as autoridades de Israel te darão ouvido, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito. E lhe comunicarás, Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma mão poderosa o force.
Deus sabe aonde está te mandando, amado. Deus sabe o que você tem que enfrentar para conseguir aquilo que Ele já te pediu. Amém? Não olha o caminho a ser trilhado. Não olha, senão você pode, se estiver cheio de fé, amém, você vai dar glória a Deus e encarar. Se não tiver, você vai tremer na base. E Moisés, ele treme na base aqui, sabe? Moisés começa a dar desculpas mais na frente. Eu não sei falar direito, eu não tenho unção, eu não tenho tua presença, eu já sou velho. E Deus vai e faz o quê? Espera aí, vou mandar uma dupla para tu. Deus manda Arão para ir com Moisés. Eu não sei quem era mais velho, Arão ou Moisés. Deus faz o inesperado de coisas que nós jamais damos crédito, amado. Ele confunde as coisas que são. A palavra diz isso. Amém? Aleluia, ele reduz a nada, o que é muita coisa. E Deus, mesmo diante da fraqueza de Moisés, Deus é firme com sua palavra. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Por esse motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito, com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses tempestuosos eventos é que o faraó os deixará partir. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que quando sairdes, não o será de mãos vazias. Não bastava a liberdade, Deus ainda queria prover o povo. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, joias e todas as espécies de vestimentas, que porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Achei muito interessante isso. Sabe, amado, às vezes a gente espera que Deus vai fazer algo, mas Deus tem tanto mais além que a gente nem imagina. Se eu fosse desse tempo, cativo lá do povo, a liberdade para mim já estaria mais do que suficiente, sabe? Mas Deus não queria só liberdade. Deus queria que os egípcios saíssem supridos e abastados de todas as formas possíveis. Fisicamente, materialmente, sabe? Emocionalmente, porque eles teriam a honra levantada. Você sabe o que é viver debaixo de tirania? Ah, você não sabe não. Aleluia. Aleluia. Então, Deus promete que havia um caminho a ser trilhado até o cumprimento da promessa. Ele prometeu, mas havia um caminho a ser trilhado. E esse caminho era basicamente vencer o coração duro de Faraó. E a palavra diz que o coração de Faraó se endureceu diante do pedido de Moisés. E ele não deixou que os egípcios saíssem facilmente. Amém? E o caminho a ser trilhado era basicamente render esse coração de Faraó. E como foi que os egípcios alcançaram isso? Os hebreus alcançaram isso? Fazendo nada. Sabe? O que não podemos fazer, Deus vai fazer por você. Amém? Mas existe uma parte que lhe cabe, amado. Sabe? Existe uma parte que lhe cabe. Aleluia. Aleluia. O que não podemos fazer, Deus fará por nós. Porém, existe algo que Deus não fará por você. Olhe para o seu irmão e diga assim: você sabe que algo é esse? É a sua parte. Nem Deus vai fazer a sua parte. Sabe? Deus deu a promessa a Moisés, mas existia uma parte que cabia a Moisés, que era simplesmente obedecer. Moisés só precisava se prontificar a obedecer o ID do Senhor. O resto, amado, Deus banca.
Quando Deus te mandar e você não tem recurso, você não tem força, mas se você se prontificar com o coração rendido ao Senhor, Senhor, não posso muito ou pouca coisa sem ti, mas eu vou. Deus banca. Amém? E Deus bancou com a mão poderosa dele, sabe? Ele fez os prodígios sobre o deserto. E fez 10 prodígios. Não vou falar praga não, para você não ficar assustado. Mas a palavra fala também que eram prodígios. O primeiro prodígio, Deus fere o Nilo. E o Nilo fica sangrento. E a vida que havia no Nilo, que prosperava o povo egípcio, se foi. E uma fonte de riqueza dos egípcios, né, que era o rio, foi perdida. Isso está lá em Êxodo 7. O segundo prodígio foi a praga de rãs, o terceiro a praga de piolhos, a quarta a de moscas, que assolou o povo. Isso está em Êxodo 8. O quinto prodígio foi a morte dos animais, que proviam lá o suprimento do povo também. O sexto, caiu sobre o povo pragas de tumores e úlceras. O sétimo, chuva de pedras. Isso está lá em Êxodo 9. Tudo isso caiu sobre o povo egípcio. Veja o que é o coração duro. E a cada vez, antes disso acontecer, Moisés ia lá, liberta meu povo. Faraó, não. Moisés ia lá, liberta meu povo. E Faraó, não. Foram precisos 10 pedidos de Moisés para o povo ser liberto. Isso é que é um coração arretado de duro, viu? O oitavo prodígio foi a praga de gafanhotos. O nono foram as trevas que se assolaram lá. Os dias se fez noite e tudo escureceu. Isso está em Êxodo 10. Em Êxodo 11 e 12, traz a última praga, que foi a ceifa da vida dos primogênitos. Tanto dos filhos do povo, quanto dos animais. Os primeiros animais nascidos foram mortos também. O anjo do Senhor soprou e levou o povo. Mas Deus não desamparou o povo. Deus deu a ordem para o povo hebreu passar nos umbrais sangue de cordeiro. Amém? Há um sangue sobre a sua vida e você não precisa mais fazer isso. Que é o sangue de Jesus. Amém? E o anjo da morte já é caído. Amém? Aleluia! Aleluia! E quando o faraó tem seu filho morto ali diante dele, o primogênito dele, aí foi a gota d'água. Finalmente o coração se quebrou, né? E faraó fica... A palavra não diz como ele fica exatamente, né? A gente não sabe se ele ficou irado ou simplesmente destruído, emocionalmente falando, né? Ficou enlutado. Vai lá em Êxodo 12, no verso 30. Amém? No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados. E houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Eu acho massa porque Faraó era a autoridade suprema, sabe? E o povo egípcio, ele tinha deuses para si. Mas Faraó teve que reconhecer o senhorio do Senhor. Amém? E ele diz: ide e servi ao Senhor. Ele dando a ordem, amados, vão embora. O que o povo vai fazer não interessa a ele.
Mas ele está dizendo aqui, vai e serve ao Senhor. Temor de Deus foi, acredito que, constrangido em Faraó. Amém? Outra coisa não amoleceria o coração dele, amado. Sabe? A filha do Faraó lá do início, lembra? Ela foi enternecida e não matou Moisés. Faraó finalmente foi enternecido e viu que só Deus poderia ter operado o que operou. E finalmente liberta o povo. Amém? E ele continua, levai convosco vossos rebanhos e vosso gado, como pediste, parti e pedi ao vosso Deus, para que eu também seja abençoado. Ainda está pedindo que Deus o abençoe, né? Depois de passar por tudo isso. Não tenha esse coração duro, amado. Não queira pagar para ver. Amém? É melhor se render ao Senhor. Amém? Não estou fazendo isso para você ficar com medo de Deus, achando que Deus vai dispensar isso sobre você, não, amado. Hoje em dia estamos numa nova aliança, sabe? A graça do Senhor é maior que isso. A graça do Senhor nos trouxe para perto. Amém? Aleluia! Ele nos trouxe para perto, amado. O sangue do primogênito de Deus nos trouxe para perto. Mas às vezes nosso coração se endurece diante de certas coisas, né? E às vezes a gente paga o preço por escolhas nossas mesmo. E você está culpando a Deus, questionando a Deus, mas às vezes é fruto de sua própria escolha. Não queira pagar o preço de cair, de ver tudo derrotado à sua frente. Se rende logo, corre logo aos pés do Senhor, amém? 34. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras, atadas em trouxas, com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que o povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. É gente, viu? A reprodução ali era séria mesmo. 600 mil pessoas, além de mulheres e crianças. Imagine que multidão. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Não tiveram nem tempo de arrumar as malas direito. Que Faraó, vamos embora! De tão séria que a coisa foi. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Que jugo tremendo, né, amado? 430 anos debaixo de escravidão. Mas a fidelidade da palavra do Senhor permaneceu. Amém? Não importa. Deus é atemporal, amado. Não adianta você querer cronometrar as coisas no seu tempo. Não adianta. O tempo de Deus é outro. Não é o nosso. Amém? Aleluia. 42. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar as terras egípcias, os filhos de Israel, estes semelhantemente devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. Achei tremendo nesse versículo que o Senhor libertou o povo e só pediu uma coisa ao povo: que se reunissem em vigília, cultuassem ao Senhor. Amém? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. E o Senhor pediu para que isso se perdurasse, perpetuasse. E o Senhor me lembrou de algo assim. Às vezes a gente alcança as bênçãos de Deus, né? Desfrutamos da fidelidade dele. Mas sabe, amados, como eu falei no início, há uma fidelidade nossa que deve ser desenvolvida, desempenhada, vivida. Amém? E Deus pediu ao povo aqui que eles fossem cultuá-lo, viver para Ele. Amém? Não troque a bênção. Não troque.
quando você receber aquilo que o Senhor prometeu a você, amado. Não esqueça dele. A gente esquece muito fácil. Esses dias eu estava meio frustrado por algo que não aconteceu, que eu estava crendo muito. E eu fiquei emburrado mesmo com o Senhor. Não tenho vergonha de dizer isso não, porque sua oração tem que ser sincera ao Senhor, amado. Não adianta você estar chateado e dizer, tá tudo bem, eu creio em ti. Não, amado. A presença do Senhor nos desnuda. Não tem como esconder nada dele. E quando eu estou mal, eu digo mesmo, Senhor, eu não estou bem. Por que isso está acontecendo? Sabe? Isso não é rebeldia, não. Isso é alma, amado. Nós somos humanos, é alma. Não reprima seus sentimentos, mas deposite no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Amém? Não sai por aí desesperado em busca de uma palavra de qualquer um, não. Vai para os pés primeiro do Senhor. E lá eu tenho certeza que você não vai sair do mesmo jeito. Amém? E eu cheguei para o Senhor ferido mesmo. E o Senhor me disse assim: quantos impossíveis que você considerava em sua mente, eu já fiz. E a gente se esquece, né? Eu tinha tantas coisas que eu considerava impossível em minha vida. E hoje eu vivo, né? Mas a gente se esquece muito fácil do que o Senhor faz, né? E cadê a nossa fidelidade aí? E se Deus não fizer mais? Se Deus não fizer mais aquilo que você tanto pede, você vai largá-lo? A salvação, amado, já é mais que o suficiente para você viver para o Senhor para o resto da vida. Amém? O povo egípcio, se eles só fossem libertos daquela escravidão, já era mais que suficiente. Mas Deus ainda os tirou de lá com honra e com suprimento. Amém? Para frente tem muito chão, muita estrada. Da outra pregação. Eu percebi que essa vida de Moisés dá muitas pregações, viu? Isso aqui é só uma parte. Mais para frente tem muito mais história. Mas houve uma vitória. O povo foi livre. A promessa se cumpriu. Até aqui o impossível do Senhor se cumpriu. Amém? E mais para frente eles padecem por outros motivos, mas eles alcançam outras vitórias, apesar de passarem por vários percalços. Mas o impossível da libertação foi cumprido, e eles se esqueceram. Se esqueceram no meio do caminho, porque começaram a enfrentar situações, chegaram a adorar outro Deus, fizeram um Deus de ouro para adorar, e esqueceram do que o Senhor fez. E a gente se esquece. Do mesmo jeito, amado. Curioso isso, né? Mantenha seu coração fiel. Não busque só a fidelidade do Senhor. Você tem sido fiel? Amém? Vá lá em João 5. Estamos encerrando já. Todo mundo lá? Essa passagem é bem conhecida. É a cura do homem de Betesda. Betesda era um tanque que existia lá, onde o povo era curado. Betesda, Bet, significa casa. E Chesed, bondade, benignidade, misericórdia. Betesda significa isso, em resumo, casa de bondade, casa de misericórdia. E interessante que o povo ficava lá, uma multidão em volta do tanque, e esperando que as águas fossem movidas. Vinha um comando do Senhor, as águas eram movidas, e quando isso acontecia, amado, era um rebuliço, todo tipo de negro lá, doente, em busca da cura, desesperado pela cura. E eles mergulhavam no tanque de Betesda e saíam curados. Jesus ainda não havia cumprido o propósito dele ali.
E o povo vivia debaixo da misericórdia de Deus. Veja, tanque de Betesda, casa de misericórdia. Deus tinha misericórdia do povo ainda e promovia a cura através desse modo. Mas havia um homem em Betesda que ele não conseguia chegar ao tanque. Todas as vezes que as águas eram movidas, ele dizia que não conseguia ir até o tanque. Mas a graça o alcançou. Sabe quem era a graça? Jesus. Essa é a diferença da graça e da misericórdia. A misericórdia de Deus é maravilhosa, amados. É maravilhosa. Ela vai te alcançar e vai te curar também. Mas quando você tiver caído sem força, a graça vem até você e te levanta. Foi o que Jesus fez com esse homem. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficavam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. É tempo, viu? Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus sabe o que você precisa sem você nem falar. Perguntou-lhe: queres ser curado? Que perguntinha, né, mano? Para quem está há 38 anos ali. Jesus é tremendo. Queres ser curado? Jesus sempre faz isso para confrontar nosso coração. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha teu leito e anda. A cura de Deus, amados, ela é uma ordem. Amém? Deus não está pedindo para você ser curado, não. Ela é uma ordem. Jesus ordenou: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. E às vezes, né, a gente fica se lamentando, né? Foi o que esse homem fez. Até perante Jesus ele ainda ficou se lamentando: Senhor, eu não consigo ir. Chego lá no tanque, alguém me empurra, alguém me derruba. E faz 38 anos que eu estou nessa peleja. E Jesus não estava interessado nisso. Às vezes a gente choraminga demais, amado. Demais. Mas cadê sua postura de fidelidade? Cadê a força que lhe cabe a ser empregada? Amém? O homem respondeu a eles. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? O homem nem sabia quem curou ele nem sabia ainda que foi Jesus que o curou. E os fariseus ali ficaram indignados, né? Porque Jesus fez isso no sábado. E Jesus é assim, ele faz na contramão mesmo. Amém? Aleluia! Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Jesus curou o homem, vai, levanta, cure, foi embora. O homem nem viu, acho que ele ficou tão feliz, né, de estar sendo curado, nem viu Jesus saindo e nem sabia que o próprio Jesus havia curado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Achei tremendo esse versículo, amado. Jesus fez um milagre, operou, deixou o homem ir. Mas Jesus sabia que iria encontrá-lo novamente.
E perceba que Jesus, ele confronta esse homem aqui. Eu acho que você não prestou atenção, né? Veja, que já estás curado. Jesus está olhando para ele dizendo, está curado, é? Fosse curado? Não voltes a pecar. Esse homem vivia uma vida de pecado. De alguma forma. A Bíblia não fala, né? Nem tudo vamos saber, amados. Tem coisa que você tem que viver pela fé mesmo. Você não vai alcançar tudo, não. Você não é alcançador, você é crente, você crê. Amém? Você está aqui para crer, não é para alcançar tudo. Amém? Certamente esse homem vivia uma vida de pecado. E Jesus diz a ele, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. E às vezes nós recebemos a bênção e desonramos aquilo. E se desonrarmos com o pecado, amado, juízo pode vir sobre nós. E cadê sua fidelidade aí também? Amém? Foi o próprio Jesus que o alertou. Cuidado, amado. Cuidado na sua conduta, no seu proceder. Seja fiel em tudo. Amém? Casados, seja fiel a seu cônjuge. Aleluia. Aleluia. O que é que você está fazendo, homem? Conversando com mulheres que não é a sua aliançada. Não estou olhando para ninguém. Não interessa saber a você para quem é essa palavra. Jesus não revelou ao profeta? Ele só está mandando dizer. Está pensando que sexo consumado, só isso é adultério, é? É não, viu? Começa nas pequenas coisas. Cuidado com conversinha banal. Que é que você, homem casado, está conversando com mulheres que não é a sua? Cuidado. Cuidado que o Senhor tudo vê, tudo sonda, tudo pesa. Cuidado para que não peques, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Cuidado no seu procedimento. Expresse sua fidelidade ao Senhor também. Não queira só a fidelidade do Senhor, não. Cadê a sua fidelidade? Você tem uma aliança com Deus. Amém? Aleluia! 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 O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aleluia! Você pode ficar de pé. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Nandinho pode vir aqui, por favor. Aleluia. Quero que seu coração saia daqui cheio de fé e esperança. Amém? Porque muito mais o Senhor fez. Aleluia. Vem, Milka. Aleluia. Glória a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Você aprendeu? Sim, nós cremos, Senhor. Sim, Senhor.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Sim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim, eu creio que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Aleluia, te agradecemos pela tua palavra fiel sobre nós, Senhor. Aleluia, obrigado por toda a tua fidelidade em nós, que é real, que se cumpre, que não está adormecida, Pai. Queremos ser fiéis também a Ti, no nosso proceder, no nosso viver, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, conduze-nos, Senhor, debaixo dos Teus caminhos, Senhor. Nos curvamos a Você nessa noite. Em nome de Jesus, obrigado porque não há nenhuma condenação sobre os Teus filhos. Obrigado porque o Senhor é o Deus que corrige porque ama. Aleluia, e há um novo começo para nós a cada dia, Senhor. Tuas misericórdias se renovam a cada dia sobre nós e queremos viver isso em nome de Jesus.